Pessoal, na aula de hoje vamos tratar das condições de admissibilidade dos recursos. Vocês sabem que antes de se realizar o juízo de mérito a respeito do recurso, ou seja, se vai se conferir provimento, parcial provimento ou desprovimento ao recurso, isto é o juízo de mérito do recurso, faz-se necessário verificar se o recurso deve ser admitido ou não admitido, ou seja, se o recurso vai ser conhecido ou não conhecido. Daí porque falamos em condições de admissibilidade dos recursos. Nós temos os requisitos, então, intrínseco referente ao poder de recorrer e os requisitos extrínsecos de admissibilidade, que são o modo em que se deve recorrer, tá bem? Então, tudo isso será realizado, será verificado num juízo prévio acerca do recurso, para depois, superada esta etapa, caso admitido então o recurso, aí sim se adentrará no estudo do mérito, né, do recurso em si, tá bem? Então, como requisitos intrínsecos, quanto então ao poder de recorrer, nós temos em primeiro lugar o cabimento. Então, pessoal, faz-se necessário verificar se o recurso é cabível frente à decisão recorrida. Nós já falamos dos pronunciamentos do juiz, estão lá no 203, está bem? Então, nós vamos ter que verificar se nós estamos diante de uma sentença que cabe apelação, por exemplo, artigo 1009, ou uma decisão interlocutória, que está no parágrafo 2º do 203, para ver se enquadra no rol taxativo do artigo 1015 do CPC, que trata do agravo de instrumento. Então, primeiramente, nós vamos ter que analisar que tipo de pronunciamento judicial que se está diante, para depois ver se o recurso interposto é cabível. Vocês sabem que o CPC traça os recursos previstos no artigo 994. Então, lá estão todos os artigos previstos no CPC, lembrando que nós temos outros previstos por legislações federais também, previstos em legislação extravagante, como é o caso do recurso inominado da Lei 9.099 de 95, ou seja, lá dos juizados especiais cíveis, né, que contra a sentença cabe recurso inominado. Então, pessoal, primeiro requisito, o cabimento. Vamos ver se algum daqueles recursos lá do 994 ou aqueles previstos na legislação extravagante é cabível frente à decisão atacada, à decisão recorrida, tá bem? O segundo requisito, pessoal, é legitimidade, né? Então, a legitimidade está prevista lá no 996, tá? E nós temos como parte legítima a parte, tá bem? Obviamente, né, a parte que sucumbiu, né, e que pretende a reforma da decisão recorrida, pode ser o Ministério Público como custos legis, nos termos lá do 178, né, quando ele atua como fiscal da lei, ou como parte quando ele promove, por exemplo, uma ação civil coletiva. E nós temos os terceiros interessados, né? Então, o terceiro interessado, ele terá que demonstrar o seu interesse jurídico na reforma da decisão. Né? Vemos, por exemplo, o amicus curiae, né, previsto lá no 138, que ele pode, em algumas situações, apresentar recurso contra as decisões. Tá bem? Em seguida, tá? Terceiro requisito intrínseco, nós temos o interesse recursal. Para a parte, ou o Ministério Público, ou esse terceiro interessado poder recorrer, ele vai ter que demonstrar o seu interesse recursal. Então, se o autor pediu dano moral e material na petição inicial e a sentença é de total procedência, conferindo-lhe o direito material, o direito moral pleiteado, não há por que ele interpor qualquer recurso se a sua pretensão lhe foi concedida em sua amplitude, em sua integralidade. Tá bem? Então, se o sujeito pedia dano material e ganhou, pedia 10 mil de dano material e ganhou os 10 mil de dano material, né, caso ele interponha algum recurso contra a decisão que lhe deferiu este montante, né, pleiteando valor
maior ou o mesmo valor que lhe foi deferido, ele não tem interesse recursal, tá bem? Então, se lhe foi concedido os 10 mil reais, não tem por que ele recorrer da decisão pleiteando os mesmos 10 mil reais se ele já ganhou isso, né? Então, se ele fizer isso, fizer um Ctrl+C, Ctrl+V da petição inicial, quanto aos pontos que lhe foram deferidos, nós vamos dizer que o recurso não vai ser admitido, tá? Neste tocante, tendo em vista que falta interesse recursal para a parte, tá bem? E quando nós falamos de interesse recursal, além de falar da necessidade, então, que se tem de recorrer, nós temos que pensar também na utilidade. Por exemplo, né, se for concedida para a parte adversa, que é o demandante, por exemplo, né, a gratuidade de justiça, e nós, como demandados, não concordarmos com isto, com este deferimento, né, não há interesse recursal na interposição de agravo de instrumento contra a decisão se ela for deferida liminarmente. Por quê? Porque nos termos do 337 do CPC nós podemos impugnar a gratuidade de justiça, o deferimento da gratuidade de justiça em sede de contestação. Então não há por que se interpor um recurso, não é útil, não existe utilidade na interposição de um agravo de instrumento contra a decisão liminar se nós podemos, em sede de preliminar da contestação, aventar essa tese impugnativa, tá bem? Seguindo, pessoal, outro exemplo, se o réu está alegando ilegitimidade passiva, né, ele busca uma sentença sem o julgamento do mérito. Caso o juiz prolate uma decisão com o julgamento de mérito, julgando improcedente a demanda, por óbvio também não há interesse recursal do demandado, pois a decisão que enfrenta o mérito é mais favorável que aquela que não enfrenta o mérito, pois fará coisa julgada material e impedirá, caso ocorra o trânsito julgado, a propositura de uma nova demanda. Tá bem? Outro requisito intrínseco, nós temos a inexistência de fato extintivo. Então, pessoal, no artigo 999 é possível a parte renunciar ao seu direito. Então, no momento que ela renuncia ao seu direito, então, por exemplo, o autor propõe uma ação pleiteando dano moral e, ao longo da demanda, ele renuncia ao direito ao recebimento de eventual indenização por dano moral, né? A decisão que acolher essa renúncia, né, não cabe recurso em face dela, pois há um fato extintivo, houve a renúncia do direito, tá bem? Uma preclusão até consumativa no momento que ele renunciou, não pode voltar atrás e agora recursalmente buscar a reforma dessa decisão que acolhe um pleito de renúncia do próprio demandante, tá? Nós temos também a chamada axiência, pessoal, que está prevista no artigo 1000, tá bem? O que se trata a axiência? Deixa eu até conferir se é o artigo 1000 realmente, tá? Mas a axiência é quando a parte, mesmo que tacitamente, então de forma expressa ou tacitamente, concorda com o pronunciamento judicial que é objeto de futuro recurso. Então, por exemplo, a parte foi condenada, o demandado foi condenado a pagar 10 mil reais a título de dano moral para a parte adversa, aí ele vai lá simplesmente e deposita o valor, sem falar absolutamente nada. O que isso quer dizer? Que ele concordou com a condenação. No instante que ele deposita, sem fazer qualquer ressalva, ele poderia aí sim depositar o valor, peticionar falando: excelência, estou depositando, o demandado está depositando o montante condenatório para obstar a incidência de juros moratórios. Contudo, o interesse recursal permanece. Aí sim ele está fazendo uma ressalva, informando que irá interpor o competente recurso em face da decisão. Está claro que ele não está concordando com a decisão. Mas no momento que ele deposita o valor sem falar nada, entende-se que tacitamente ele está concordando com a decisão. Aí ele não terá mais... não poderá mais interpor o recurso em razão da existência desse fato extintivo do direito, tá bem? No momento também que ele renuncia o direito, né, concorda com a sentença até expressamente, né, vem a sentença, por exemplo, e o réu
peticiona e informa que concorda com a decisão, não pode posteriormente ele interpor o competente recurso, tendo vista que houve aí a prática de uma situação, né, de um ato que vai gerar um fato extintivo ao seu direito de recorrer. Tá bem, pessoal? Quanto ao recurso especial e recurso extraordinário, que nós vamos tratar numa aula específica sobre recurso especial e recurso extraordinário, tá? Importante é saber que nós temos alguns fatos, algumas condições intrínsecas de admissibilidade. A primeira delas é ser uma decisão de última única instância. Então, o 102 e o 105 da Constituição, tá, falam que cabe recurso especial, recurso extraordinário contra decisões de última ou única instância. Para recurso especial, proferida pelos tribunais. Para recurso extraordinário, lá no 102, não tem essa ressalva de ser decisão de tribunal, mas tem a menção que tem que ser decisão de última ou única instância. Então, não cabe interposição de recurso especial ou extraordinário, tá? É uma condição de admissibilidade intrínseca se a decisão não for de última ou única instância. Então, por exemplo, julgada a apelação monocraticamente, né, nos termos do 932 pelo relator, deve a parte, antes de interpor o recurso especial ou extraordinário, interpor o agravo interno do 1021 para jogar para a colegialidade, para vir aí sim um acórdão, uma decisão proferida em última instância, tá bem? Para somente depois a parte interpor o recurso especial ou extraordinário. Não cabe, portanto, a interposição de recurso especial ou extraordinário contra decisões monocráticas, né, proferidas nos termos do 932, porque cabe um recurso ainda internamente no tribunal, né, antes para se esgotar as instâncias ordinárias, tá bem? Há necessidade, então, do esgotamento, ser uma decisão de última instância ou única instância, né, para somente depois se poder interpor o recurso especial ou extraordinário. Obviamente que para se analisar o cabimento do recurso especial e extraordinário, deve-se estar diante de uma decisão de última ou única instância, mas que para recurso especial viole lei federal, tá? Norma federal, e as hipóteses de cabimento estão lá no 105, inciso 3º, tá? E para recurso extraordinário, as hipóteses de cabimento estão lá no 102, inciso 3º, tem que ser uma decisão que viole norma constitucional. Então, tem que ter o expresso enfrentamento dessas questões no bojo da decisão recorrida para que se possa interpor, então, para que existam as hipóteses de cabimento intrínsecas do recurso especial e extraordinário. Vamos falar, vai ter situações que não vai ter a manifestação expressa, então os artigos, tanto constitucionais como os de legislação federal, que o recorrente entende como violados, por vezes não vão estar ventilados na decisão recorrida. Aí, pessoal, nós vamos ver o que nós devemos fazer nessas situações, que é a oposição de embargos de declaração para fins de pré-questionamento, tá? Nós vamos estudar isso quando falarmos de embargos de declaração e também quando tratarmos do recurso especial ou do recurso extraordinário, tá bem? Então, recurso especial, decisão de última ou extraordinário, né? A decisão tem que ser prolatada em única ou última instância e tem que ter um enfrentamento direto a respeito de lei federal, né? Ou outras hipóteses lá previstas no inciso 3º do 105, ou normas constitucionais e aquelas outras hipóteses previstas no 102, inciso 3º lá da Constituição. Tá bem?